Gente, eu tô com uma dificuldade pra gravar esse vídeo que vocês não têm noção. Eu já tentei umas 10 vezes fazer esse vídeo. Às vezes vocês vê os vídeos aí, acho que foi rápido, que foi espontâneo, mas eu tô até com o cabelo pra cima já de estresse. Mas eu vou tentar, vai. Eu vou falar aqui hoje para vocês sobre espíritos obsessores e como que às vezes não é sempre, não adianta me procurar, não adianta vir querer, às vezes tem pessoas que vêm querer fazer amizade comigo achando que eu vivo isso 24 horas, que eu fico vendo espíritos 24 horas. Não é assim. Isso acontece quando eu tô me cuidando espiritualmente, isso acontece quando eu dou liberdade e quando a própria espiritualidade permite que eu veja certas coisas, entendeu? Para algumas pessoas, tem pessoas que não é liberado e tem pessoas que são fechadas e eu não consigo enxergar nada. Então, não venha entrando em contato achando que eu sou uma pessoa sobrenatural. Entendeu? Então, assim, porque às vezes as pessoas veem aqui e acham que eu vivo isso 24 horas e não é. Isso daí é às vezes, assim como eu falei. Eu vou falar para vocês hoje o, o, os problemas que às vezes você tem que estar ligado e você não percebe da influência de espíritos trevosos e espíritos obsessores. Bora começar aqui. Eu vou falar para vocês, teve um dia desses que eu aceitei um convite para sair à noite, né, aqui com o pessoal aqui em São Paulo. Para quem não sabe, eu moro em São Paulo, tem bastante noitadas, enfim, e eu acabei aceitando esse convite, né? Eu não gosto de sair muito, eu sou uma pessoa muito realmente reservado, principalmente quando eu tô me cuidando espiritualmente, porque acaba que tem muita influência e acabo vendo coisas, enfim, isso não é fácil. E, enfim, não é com qualquer um também que eu tenho confiança para estar saindo, enfim. Mas então, eu acabei aceitando esse convite, tá? Para sair aí para numa noite, aproveitar um pouco aí a vida, né? E se aproveitar, porque sinceramente, para mim, e essa questão de aproveitar em balada, aproveitar até em questões assim mundana, né? Situações mundanas, isso pra mim não faz diferença nenhuma, pelo contrário, só me traz mais, sabe? Quando eu vou achando que vou me divertir, acaba que eu volto mais chateado do que realmente feliz. Então essas coisas pra mim não me trazem mais felicidade, sabe? Mas eu sou teimoso e às vezes eu caio na ilusão de que vai ser uma noite incrível de dança, de conhecer pessoas, enfim, e acaba que nesses locais você não vai acabar conhecendo ninguém que realmente esteja alinhado ali com uma energia espiritual positiva. Mas enfim, acabei aceitando o convite. Chegamos encontrei o pessoal, chegou na porta do local lá, da casa noturna. Antes de entrar na casa noturna, esse meu colega que estava comigo, ele e umas outras pessoas, ele tirou uma substância do bolso dele e falou: vamos usar isso aqui antes de entrar na casa noturna para dar uma descolada, né? E sinceramente, isso para mim não faz efeito nenhum. Eu já meio que o que esse pessoal usa para sentir essa certa excitação, meio que eu já tenho isso dentro de mim e na verdade eu preciso de algo mais para me relaxar do que realmente para ficar excitado, entendeu? E acabou que esse meu amigo tirou essa substância, enfim. Só que o que que acontece? A hora que ele pegou essa substância e começou a oferecer para o pessoal que tava comigo, juntos, ai, calor, juntos ali,
É, eu percebi na hora que encostou nele uma, uma energia muito pesada, muito, é, sabe, manipuladora, pesada. E a hora que ele chegou para me entregar esse negócio aí alucinógeno, e eu olhei na cara dele, na hora, pessoal, veio, eu fico até arrepiado, porque na hora o rosto dele se transformou. E eu falei, puta, não, nem sei se pode falar essas Eu falei, putz, né? Olha, é um obsessor influenciando os caras que tá aqui comigo a usar esse negócio. Eu não sou contra quem usa, enfim, já até acabei usando algumas coisas, mas para mim, sinceramente, não faz diferença alguma. Mas ali no caso, ali no caso, tava tendo influência de um espírito obsessor que tava com ele, entendeu? E na hora que ele veio me oferecer, o rosto dele abaixou assim, um olho totalmente preto, escuro, uma boca é, feia, assim, sabe? Parecia um coringa mesmo, sabe? Eu não sei se aquilo era um demônio, era um obsessor, o que que era. Que olhou pra mim, tipo assim, você toma, né? E tipo assim, agora você vai usar e vai se lascar, né? Por que vai se lascar? Porque sabe o que aconteceu? Eu peguei esse negócio e guardei. Acabou que eu não usei. E por que eu tô falando você vai se lascar? Que ele achou que eu ia me lascar? Porque depois que o pessoal usou e nós entramos na balada, os meninos começaram a passar mal. Muito mal. Entendeu? Mal mesmo. De ter que parar no ambulatório no decorrer da noite. E quem que teve que ajudar? Quem que teve que socorrer? Adivinha? Eu. Acabei tendo que ser um auxílio físico, auxílio até espiritual ali, porque esse menino que ofereceu, meu colega, tava com esse encosto ali, olhando para mim com uma baita de uma raiva, porque percebeu que eu não fui afetado, entendeu? Então, assim, já entra um pouco aqui para vocês terem noção, às vezes, de quem vocês vai aceitar, parece criança, né? Falando aceitar algum tipo de repente, uma oferta, não só de coisas alucinógenas, mas tem pessoas que elas chegam de mansinho, entendeu? Pra te influenciar, e muitas das vezes ela tá sendo influenciada por uma entidade negativa que tá sendo usado para querer estragar a sua vida. E assim, vocês vão achar que eu sou meio careta, mas eu já vi pessoas nesse mesmo local que a gente estava morrer de overdose por ter usado uma substância que o corpo não aceitou. E vai lá se saber se eu aceitasse aquilo, o que é que a reação que eu poderia ter no meu corpo, entendeu? Então, assim, aí naquela noite eu sozinho, né, praticamente, porque os meninos estavam passando mal, os meninos inocentes, e esse cara, a colega sendo influenciado por uma baita de uma entidade trevosa, olhando pra minha cara, querendo acabar comigo ali energeticamente, eu batalhando ali em prece com o meu anjo da guarda, os meus guardiões. Isso aqui é uma pulseirinha de Exu que eu uso, que acaba trazendo um pouco de axé para mim, né? Mas enfim, eles me ajudaram. Esse é um dos relatos, entendeu? Depois a gente acabou que saiu de lá, eu graças a Deus consegui agradecer ao anjo da guarda, aos meus guias, enfim, que eu não caí naquela energia daquele espírito obsessor que influenciou todo mundo a usar aquilo e passou mal. Agora, outra coisa, pessoal, que eu quero até ensinar para vocês, eu nem sei se isso é espiritualmente é ético fazer, né? Eu trabalhei em um local, que o setor que eu tava,
o setor que eu ia entrar na empresa, saindo um pouco da balada, tá? Eu acho que deu para vocês entenderem, né? A questão da balada da influência. Entendeu? Da influência de pessoas, às vezes, que você acha que tá sóbrio, mas é entidade, são espíritos trevosos que estão influenciando ali, então fica esse alerta. Às vezes, para você não vai servir isso que eu tô te falando, mas às vezes pode ter muita gente aqui, é que eu já tenho uma certa idade, eu não sou mais uma criança, entendeu? Mas às vezes pode entrar aqui nesse vídeo pessoas até mais novas, enfim, que no dia que tiver numa balada, enfim, vai lembrar disso que eu tô falando. E isso pode realmente servir para alguém, tá? Então, assim, se para você não faz muito sentido, tudo bem, mas saiba que isso aqui vai servir, eu tenho certeza, para alguém. Enfim, agora eu vou pro outro relato. O outro relato foi: eu entrei numa empresa. Ave Maria, mas tá muito calor. Eu entrei numa empresa e nessa, eu ia entrar num setor que os funcionários já falaram para mim, olha, vai se preparando porque ninguém consegue ficar nesse setor por conta da líder que trabalha nesse setor. Então você se prepare. Tá. Aí eu já, né, deixa eu ver o que é que tá rolando. Comecei a trabalhar nesse setor com essa pessoa que o pessoal falou que ninguém conseguia trabalhar com ela. Comecei a trabalhar. Aí no decorrer dos dias quando eu chegava no trabalho, uma certa vez eu cheguei e eu cheguei, ela tava completamente com. Olha, eu fico até arrepiado aqui. Ela tava completamente com um, uma energia nas costas dela, aqui em cima, aqui, ó, que pesava, entendeu? E ela era de outro. Ela veio de outro país e era uma coisa de outro país, enfim, é que ela não era brasileira. Eu nem vou falar aqui porque vai que ela vai que esse vídeo acaba chegando, mas ela vinha carregando coisas do país dela pesado, sabe? Aí o que que acontece? Pesado eu digo da provavelmente de religião ou de magia que influenciava ela, entendeu? É um país aí que mexe com coisas pesadas. Não vou falar aqui, mas enfim. Aí eu cheguei e ela tava muito grossa. Sabe quando você chega e o seu chefe tá muito perturbado, te maltratando, enfim, saiba que não é às vezes 100% ele. Sabe quando você tá num relacionamento e a sua namorada ou seu namorado, enfim, ele tá tendo umas ações diferentes, saiba que tem coisa aí por trás. Tem energia, tem obsessor por trás. Eu cheguei lá, aí quando eu cheguei nesse dia, ela tava completamente desorientada, ali maltratando todo mundo. Eu cheguei perto, ela acabou me maltratando também, porque eu era novato e ela não tava tendo paciência, enfim. Só que aí que tá, eu olhei pra cara dela e eu olhei bem para cima dela aqui, onde estava a entidade obsessora, e eu mentalmente joguei um pensamento falando: você não vai me derrubar. Você você derrubou várias pessoas que passaram e não conseguiram, mas eu já te identifiquei, eu sei que é você que influencia ela para atrapalhar a vida dela e atrapalhar aqui o setor para que ninguém fique aqui. Olha isso. Aí o que que acontece? Eu fui falando mentalmente com isso e lidando ali com uma força completamente contrária, perturbando ela e é nitidamente você vê eles mandando energia aqui para ouvido, enfim, influenciando aqui nesses chakras, enfim, é como que se eles soprassem, sabe, para prejudicar quem tá perto, e essa entidade olhando para mim e fazendo, colocando coisa na cabeça dela, colocando, e ela na hora tendo atitudes grosseiras comigo, e eu ali entendendo, eu vou entender ela que não é ela tá sendo influenciada. E nisso, pessoal, eu fiquei nessa batalha
um mês entre eu, essa entidade e ela. E sabe o que aconteceu? Começaram a falar pra mim, como é que você tá aguentando já esse tempo todo, sendo que ninguém nunca conseguiu? Aí que tá. Eu não falei pra ninguém, mas eu sabia com quem eu tava lidando. Eu tava lidando com um espírito obsessor e lidando com ela que carregava aquele obsessor que ela própria não conseguia lidar com as emoções dela. E o que que acontece? Ela começou depois de um mês sentir a necessidade de eu estar perto dela, porque quando eu estava perto dela, como eu identificava esse espírito obsessor, esse espírito obsessor meio que quando eu conseguia mandar luz, enfim, ele dava uma balançada e ela se sentia até um pouco mais aliviada comigo perto, porque eu também não debatia com ela. Entendeu? Acabou que eu sabia lidar com o jeito dela porque eu sabia o que estava por trás. E nisso foi passando o tempo, foi passando o tempo. Por que que eu falei aí no áudio que eu vou ensinar uma coisa até um pouco não eticamente espiritualmente ético fazer? É porque assim, esse vídeo também vai ficar um pouco complexo. Nem todo mundo vai entender. O que que eu fazia? Eu comecei também a ser um pouquinho sacana, porque eu tava precisando do emprego, entendeu? E ela era líder. E o que que começou a fazer? Às vezes eu doava um pouco da minha energia para esse espírito obsessor. Então, meio que eu comecei a trazer um pouco de algo que eu não aconselho, entendeu? Você doar um pouco de energia sua para. Na verdade, assim, eu tô falando, mas vocês não vão saber. Vai saber quem entende, entendeu? Como que você doa um pouco da sua energia para um espírito obsessor, para você acabar tendo até uma certa um certo autocontrole sobre a situação. Então, o que acontece? Eu comecei a doar um pouco da minha energia para ele também em troca de algumas coisas, tipo dele deixar ela um pouco mais em paz e para ele também liberar um pouco também, assim, porque era uma entidade pesada, entendeu? Então acabou que eu usava um pouco de técnicas ali de doar um pouco da minha energia vital para ele. É bem sério isso, para dar uma manipulada ali energeticamente nessa questão espiritual. E o que que acontece? Aos poucos, ele foi conseguindo criar uma conexão comigo no sentido onde eu já não era mais uma ameaça. E o que que acontece? Eu consegui trabalhar com essa líder um ano. Eu fiquei um ano com ela, trabalhando com ela, e todo mundo falava como é que você aguenta, como é que você consegue, ninguém consegue. E eu já sabia o que tinha por trás ali. Não era ela, era o que acompanha ela. E o que que acontece? Eu aprendi a lidar com ela, coitada, que ninguém sabia lidar com ela, por causa de que ela própria não sabia o que ela carrega. E acabou que eu também acabei meio que trazendo uma certa conexão de troca, de doar um pouco da minha energia para esse espírito. Se algum espiritualista escutar isso, vai me julgar até o último. Mas enfim, eu tenho o meu livre-arbítrio, enfim. Então o que que acontece, pessoal? A dica que eu tô querendo deixar aqui também, dependendo se você estiver estudando espiritualidade e você souber, você às vezes pode acabar conseguindo algumas coisas por você saber influenciar aquele espírito trevoso que acompanha uma pessoa, entendeu? Só que assim, tem uns que eles não querem papo,
Essa daí eu ainda consegui, mas tem uns que eles são muito pesados, são realmente seres líderes demoníacos muito fortes, então eles não vão ser manipulados. Eles não vão ser manipulados pela sua energia vital, entendeu? A não ser que você acabe doando mesmo além do normal, aí entra outras questões também. Mas, nossa, o vídeo já tá com 20 minutos. Tem outros relatos também, entendeu? Tem uns relatos que eu já fiz. Isso em questão de. Não é que eu já fiz isso, que eu percebo isso em amizades também. Tem pessoas que você. Que eu consigo identificar o obsessor que tá ali atrapalhando a vida da pessoa e você consegue ajudar a pessoa no sentido de assim, é como que se você não tá nem conversando com a sua amiga, você acaba conversando com o obsessor incorporado nela. É porque às vezes tem pessoas que estão em depressão, tem pessoas que estão totalmente fora de si, que já não são mais elas, são espíritos obsessores e você acaba conversando muitas das vezes com eles mesmo sem saber. Então assim, tem pessoas que elas gostam às vezes, né, principalmente pessoas pesadas, elas se sentem até um pouco, ó, minha voz mudando. acho que tem alguma coisa querendo, tô brincando. Eu ia falar, tem alguma coisa querendo falar aqui no áudio. Tem pessoas que elas se sentem bem perto de você, espiritualista, que sabe o que eu tô falando, que você sabe que você tá lidando com um espírito trevoso ali. E sinceramente eu não tenho medo, sabe? Eu não tenho mais medo disso. Pelo contrário, eu passei por umas situações e venho passando. Teve uma pessoa aí, uma moça que ela acabou fazendo magia pra mim, enfim, não só ela, mas umas pessoas aí, por isso que eu até me afastei um pouco do canal. Acabou que ficam mandando algumas coisas. Só que como eu estou me cuidando e quando essas entidades são mandadas aqui, esse tipo de pensamento, eu acabo conversando com isso, entendeu? Eu acabo usando isso para um autoconhecimento. Então, assim, se você tá aí fazendo alguma coisa, para mim, enfim, e a pessoa tá se cuidando e a pessoa tem um bom coração, a pessoa não vai devolver para você. Eu não vou devolver para você o que você manda. Eu não vou fazer jamais uma magia, mandar pensamento negativo para alguém, mas também não mande para quem tá se cuidando e não mande para quem para quem tem realmente não mexe com isso, entendeu, de magia, porque vai acabar voltando para você, pode ser o pai de santo que for, entendeu? Então tome muito cuidado com questão de magia que vocês mandam para alguém, principalmente se aquela pessoa conhece de espiritualidade, porque já chegou casos de pessoas fazerem coisas para mim que chegou para mim e eu meio que bati um papo com aquilo e aquilo serviu para mim de um baita de um autoconhecimento, entendeu? Então o que acabam mandando para prejudicar acaba que eu uso muito para alimentar a minha vida financeira, a minha vida profissional. Muitas das vezes eu até agradeço, porque isso é um baita de uma energia que me carrega, entendeu? Mas enfim, eu já tô fugindo um pouco do assunto. Pessoal, quase 30 minutos de vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Entendeu? Qual que é o contexto disso tudo? É saber que vocês não estão aqui nesse mundo para estar dormindo achando que vocês estão no mundo de paz e amor. Sabe, tem muita coisa por trás, tem muita coisa que a gente enxerga, principalmente quem tá se cuidando. Eu não sou especial, você pode ter a mesma percepção do que eu faço, do que eu tenho, até por conta de se cuidar, entendeu? Espiritualmente. Lógico que tem muita coisa que eu já carrego
de novinho, já venho com essa missão, mas lógico que dá para você desenvolver, você estudar, enfim, e ter o mesmo grau de espiritualidade. Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu volto aí para mais relato para vocês. Fiquem com Deus. Eu vou tomar uma água que tá muito calor, eu tô derretendo aqui. E deixa o comentário aí, se cuida. Até mais.